Galera, o Rei Leão é um dos maiores clássicos da Disney, ponto. É uma obra com uma gigantesca legião de fãs, mas que também é alvo, de algumas polêmicas, a gente sabe disso. Mas assim, galera, de alguns anos pra cá, uma nova polêmica, vem assombrando essa obra aí, que é o Rei Leão, porque existe um boato que o Rei Leão é, na verdade, uma cópia do anime Kimba the White Lion. Então, vem comigo pra gente investigar se isso é verdade mesmo. Vamos lá. Trunks, Peter aqui. Galera, o assunto de hoje vai mexer com a infância de muitos, hein? Porque não dá pra negar que o Rei Leão, de certa forma, até ajudou a moldar a personalidade de uma geração inteira, né? De duas gerações, pra falar a verdade. Foi a primeira grande obra da Disney, que não abordou essa temática de princesas, de reinos, acabou batendo de frente contra esse tipo de temática. Tudo bem que antes disso teve Bambi, Pinóquio, teve Dumbo, mas esses filmes não tiveram a mesma repercussão. Até porque foram, épocas diferentes, foram épocas diferentes que eles foram lançados. Porque Rei Leão foi lançado nos anos 90, numa época em que tudo que era lançado acabava sendo convertido em produtos pelo mercado. Álbuns de figurinho, caderno, mochila, merendeira, bonecos, enfim, virava marketing. Mas com o surgimento da internet, algumas semelhanças com outra obra de uma época diferente surgiram, que levantou a ideia de que Rei Leão, na verdade, copiou um anime da década de 60 chamado Kimba the White Lion. E hoje a gente vai investigar se isso é verdade ou não. Mas primeiro, galera, que tal deixar aquele like pra dar uma força pro canal? Na boa, galera, estamos chegando a 8 milhões. Eu quero chegar aos 10 milhões e para isso eu preciso de você. Todos os dias, sem parar, a gente tá lançando vídeos aqui, vídeos com conteúdo nerdístico, vídeos sobre séries, animes, mangá, tudo. É pra você que a gente faz esse trabalho incansável. Então, muito obrigado por todo esse feedback positivo. Muito obrigado por tudo isso que você faz pelo canal da gente. Vamos lá. Kimba the White Lion chegou ao Brasil, e teve a primeira temporada deles completada, exibida pela TV Cultura, sendo traduzido literalmente como Kimba, o Leão Branco. Tradução, literal. O nome original desse anime é Jungle Tai Tai e conta a história de um filhote de leão chamado Kimba, olha aí, que teve o pai dele morto e que viveu muitas aventuras depois disso. Existem alguns fatos, que as pessoas levantam onde elas supostamente provam que o Rei Leão copiou Kimba the White Lion. Entre elas apontam um boato de que a Disney no início queria comprar os direitos do Kimba, mas a compra foi negada. E como forma de vingança, a Disney criou a própria versão deles, que acabou ficando mais famosa, inclusive, e até ofuscou até a fama do anime. Se a Disney no passado tentou comprar Jungle Tai Tai, eu não sei, não dá pra saber. Mas ao mesmo tempo eu até duvido, porque nessa mesma época a Disney já era até muito bem sucedida com outros filmes envolvendo animais. Pô, sei lá, tem Bernardo Bianca, Aristogatas, Robin Hood. Então não me parece que não consegui comprar um anime que, convenhamos, nem era assim tão espetacular, cultuasse tanto ódio do Walt Disney a ponto dele querer vingança. Eu quero me vingar! Não faz sentido isso. Mas eu sei que muita gente vai apontar fato dessas obras aí e eu vou listar esses fatos aqui em seguida e comentar essas alegações. Vamos lá. Semelhança entre os nomes. Ok, não tem muito pra onde escapar, Um se chama Kimba e o outro se chama Simba. Eu vou alegar o quê? Que os nomes não são parecidos? Mas dando um Google rápido, olha que coisa curiosa, o nome Simba é de origem africana, o que faz sentido, já que ele é uma animação exclusivamente da África. Já o nome Kimba é de origem australiana, ele é um nome aborígene, de um lugar que no máximo viu um leão no zoológico. Então você pode até alegar que o nome do Simba pode ter sido inspirado no nome do Kimba, mas o do Simba é realmente fiel à origem africana, do personagem, enquanto o do Kimba é só um nome genérico. 2. Órfãos de pai. A principal aventura dos dois personagens acontece depois da morte dos seus respectivos pais, mas a diferença é muito gritante entre esses dois casos. O Mufasa, o pai do Simba, foi morto pelo próprio irmão que visava o trono das terras do reino. Já o Panja, o pai do Kimba, foi morto por caçadores. E ele sequer era o rei da savana, ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, ele era só um bom líder, que os animais, de certa forma, seguiam. Mas não existia uma tradição de reinado como existia no Rei Leão. E outra, caçadores, em Rei Leão, os humanos nunca sequer nem apareceram. Há que diga, inclusive, que Rei Leão se passa numa época primitiva, porque não tinha nem sequer traços de humanos nesse filme. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, em Bambi e Mowgli. 3. Inimigo com cicatriz no olho. Coincidência ou não, é verdade que as duas obras mostram leões inimigos que possuem cicatriz no olho, Ok, a gente até pode concordar que o Scar foi inspirado nesse leão que, se eu não me engano, se chama Bumba. Mas o Scar foi responsável pela morte do Mufasa, exatamente para tomar o controle das terras do reino. Já o Bumba só tretou com Kimba porque ele era apaixonado por uma leãozinha ali, adolescente, que não queria nada com ele. E essa leoa depois acabou se tornando a esposa do Kimba. 4.
4 cenas parecidas. Existe uma cena do desenho do Kimba em que uma imagem com a forma de um leão se forma nas nuvens. E muitos alegam que o Rei Leão se inspirou nessa cena para fazer a conversa do Simba com o espírito do Mufasa nas nuvens. Mas quem afirma isso claramente nunca assistiu o desenho do Kimba, que, como eu disse antes, chegou ao Brasil e foi passado pela TV Cultura. Nessa cena, o Kimba não conversa com a nuvem, ela só aparece como se estivesse passando a ideia de que o espírito do pai dele tá protegendo o filho. Mas galera, mesmo que essa cena fosse verdade, sabe que outros animes já fizeram praticamente a mesma coisa? Não sei. Não sabe, né? Então segura essa. Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Em Cavaleiros do Zodíaco, isso acontece logo quando o Cavaleiro de Leão aparece pela primeira vez e ele vê acima da Saori o espírito do irmão mais velho dele, que foi morto exatamente porque o Cavaleiro de Gêmeos tentou tomar o poder do santuário. Ou seja, Rei Leão é mais parecido com o Cavaleiro do Zodíaco do que com Kimba. E coincidência ou não, o cavaleiro envolvido nessa cena era de leão. E olha que interessante agora, o Goku também morreu por causa do irmão mais velho dele, que foi o que deu início à aventura do Gohan. E aí, Rei Leão copiou também Dragon Ball? Só falta essa, né? É muito fácil acusar alguém de plágio quando ele só aproveitou clichês que muita gente já usou. Quantas obras vocês já conhecem, né, em que um órfão, né, inicia uma aventura depois da morte do pai? Inicialmente desaparecendo e depois retornando como, tipo, badass. Cara, até Naruto é assim. Até Frozen já foi acusado de plagiar o Rei Leão, sendo que os dois simplesmente seguem o estilo narrativo da jornada do herói. E agora, pra finalizar e provar de vez que Rei Leão não tem nada a ver com Kimba, eu vou resumir brevemente a história desse anime só pra enterrar essa polêmica de vez. Um leão branco chamado Panja ficou famoso por causar problemas aos caçadores e fazendeiros, porque ele atacava os caçadores e libertava os animais capturados. Um dia, um grupo de caçadores foi contratado, né, pra pôr fim ao Panja. E pra isso, eles capturaram a fêmea dele pra usar ela como isca e fazer ele cair, né, numa emboscada. Quando ele vai tentar resgatar a leoa, ele cai na emboscada, é baleado e morre. A pele dele passa a ser usada como tapete e a fêmea é levada lá pra Europa de navio pra ser exposta num zoológico. Mas durante a viagem, o Kimba nasce, já que aquela leoa estava grávida. E depois dela contar ao filho tudo que o pai dele fez e o que aconteceu com ele, o Kimba fugiu. Só que o Kimba acabou conhecendo a civilização humana. E não é só isso. Ele aprendeu aspectos culturais e sociais dos humanos e decidiu que iria ensinar isso para os animais, exatamente para que o reino animal fosse organizado e assim não mais sofresse, né, com a ação dos humanos. Ó, galera, se Rei Leão copiou mal pra caramba, hein? Continuando, o Kimba, graças a esse aprendizado, né, com a civilização, acabou ficando amigo de um humano. E não só isso, ele também aprendeu a falar. Exatamente, falar como uma pessoa, pra assim ele servir de porta-voz entre os animais e as pessoas. Existem várias cenas desse anime, por exemplo, na luta contra outros leões, que o Kimba luta usando golpes como socos e chutes, e não mordidas e arranhos como um leão faria. E entre todas essas inúmeras diferenças que eu acabei de falar, pra mim é mais gritante exatamente as ideologias opostas. Porque assim, em O Rei Leão, a principal ideologia que os animais defendem, quase que religiosamente, é a ideologia do ciclo da vida, que diz que todos os animais desempenham um papel que faz com que o reino animal funcione. E isso justificaria, por exemplo, os animais carnívoros matarem os herbívoros para poderem comer. Mas em Kimba, galera, é o completo oposto. Porque o Kimba, graças à civilização humana, ele passou a ensinar os carnívoros a comerem plantas, frutas, cogumelos e até mel, exatamente para que os animais não ajam como animais e passem a defender uns aos outros como uma civilização humana saudável normalmente faria. Galera, na boa, é muito fácil olhar só para aqueles 5% de semelhanças entre as duas obras e ignorar os outros 95% de diferença e ainda dizer que é cópia. Quem afirma que Rei Leão copiou Jungle Taitei, desculpa, mas simplesmente não assistiu esse anime. Porque depois de tudo que eu falei aqui, tá mais do que claro que não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Então assim, galera, antes de você acusar de cópia, vê o contexto geral. Não vê só o que estão acusando de cópia. Vê tudo, ok? Galera, vocês gostaram do vídeo? Discorda de algo que eu disse? Não se preocupe, comenta aí embaixo, comentem. Com educação, é claro, não seja mequetrefe. E vocês querem ter acesso exclusivo aqui a conteúdo, a vídeos antecipados, a falar direto comigo no Discord? Então clica no botãozinho que tá aí embaixo, seja membro e venha apoiar o canal ou no link tá na descrição. Muito obrigado, não esquece o seguinte, olha, se inscreve aqui nesse botão. Olha esta redonda maravilhosa, pronta pra você clicar, ó. Você aproveita e clica também no botão, no sininho, por quê? Porque aí vai aparecer pra você os próximos vídeos, se você quer ou não assistir. Cabe a você, mas pelo menos você vai ser avisado. 5 anos trazendo vídeo pra vocês todos os dias. Até a próxima, galera. Fui!